Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito do insano caso de Kimberly Kessler. E pessoal, esse é mais um daqueles casos que mais parecem um roteiro de filme. Fica comigo aqui até o final que vocês vão entender do que eu estou falando. E como vocês já sabem, se gostarem desse vídeo, deixa um like e um comentário que me ajuda muito. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Fernandina Beach é uma cidade localizada no estado americano da Flórida, no condado de Nassau. Com apenas 12 mil habitantes, o lugar é conhecido por suas praias quase desertas e uma abundante vida selvagem. Por conta disso, a região atrai muitas pessoas que buscam a tranquilidade de uma cidade pequena. Porém, tudo isso mudaria em 2018, quando uma mulher chamada Jennifer Siebert chegou. Ela passou 6 meses procurando um emprego, mas foi demitida 5 vezes. Para quem não a conhecia, Jennifer parecia ser uma mulher normal, apesar de solitária, e que lutava por uma vida melhor, mas na verdade ela estava fugindo do seu passado sombrio e conturbado. Jennifer parecia atrair problemas, e depois de alguns anos fugindo, ela resolveu se esconder em Fernandina Beach. Lá, ela finalmente conseguiu um emprego no salão de beleza onde Jolene trabalhava. Jolene parecia ter um sexto sentido e imediatamente notou que tinha algo de errado com a tal Jennifer. Ela começou a fazer inúmeras perguntas à mulher sobre sua vida, e Jennifer sempre se esquivava em dar muitos detalhes. Na primeira semana de maio de 2018, Jennifer resolveu dar um basta nessa situação e resolveu confrontar Jolene cara a cara. Ela esperou a mulher sair do trabalho e a parou no meio da rua, perguntando qual era o motivo de tantas perguntas sobre sua vida. Jolene disse que só queria ajudar, mas Jennifer a insultou e as duas começaram a discutir. Então, Jolene admitiu que sabia que ela não era quem dizia ser. Isso deixou Jennifer completamente descontrolada. No dia seguinte, as duas foram para o salão e trabalharam normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas Jolene parecia disposta a descobrir a verdade e começou a soltar indiretas. Em determinado momento, Jennifer, com muita raiva, pegou as suas coisas e saiu do salão. A situação foi constrangedora, pois o salão estava lotado, mas Jolene tentou manter as aparências. Ela estava ansiosa para comemorar o seu aniversário no dia seguinte com os seus 3 filhos pequenos. No início da manhã do dia 13 de maio, Jennifer é filmada por câmeras de segurança em um posto de gasolina. Ela entra na loja de conveniências e o gerente nota que a mulher tem um olhar assustado e está com o rosto todo arranhado. O homem pergunta se está tudo bem. Jennifer diz que sim, mas que brigou com seu namorado na noite anterior e pergunta se pode usar o telefone da loja para chamar um táxi. Por volta da 1 da tarde do mesmo dia, o ex-marido de Jolene, Jason, estava esperando por ela em uma loja para entregar aos seus filhos como combinado. No entanto, a mulher estava atrasada, algo raro de acontecer, principalmente no seu aniversário. O homem ligou para ela, mas o telefone só dava caixa postal. Ele achou estranho e ligou para Ann Johnson, mãe de Jolene. A mulher disse que não via a filha desde a noite anterior. Jason então resolveu voltar para casa com os filhos e aguardar o contato. Apesar do relacionamento dos dois ter terminado há algum tempo, Jason e Jolene se tornaram amigos e ele estava preocupado. No final da tarde, ele ligou novamente para Ann Johnson e, como ninguém tinha notícias da mulher, eles resolveram procurar a polícia para relatar o seu desaparecimento. O departamento do xerife emitiu um alerta de pessoa desaparecida e, na manhã do dia 15 de maio, foram até o salão de beleza onde a mulher trabalhava. Eles pediram para falar com Jennifer Siebert, pois, segundo testemunhas, ela teria sido a última pessoa a ver Jolene. Naquele exato momento, Jennifer estava estacionando o seu carro do lado de fora do salão, quando uma colega de trabalho enviou uma mensagem para ela dizendo que a polícia precisava falar com ela. Jennifer imediatamente deu meia volta e foi embora, mas depois ligou para a delegacia explicando que não podia ajudar porque tinha um ex-namorado que a perseguia e o seu nome não poderia ser divulgado na mídia, mas concordou em prestar depoimento desde que fosse de forma anônima. A mulher deu seu endereço à polícia, mas logo eles descobriram que era falso. Em uma pesquisa no banco de dados, eles notaram que Jennifer tinha passado por várias cidades ao longo dos anos, trabalhado em vários empregos e sempre dando um endereço falso. Para os policiais, havia algo de muito errado com essa mulher.
Uma busca por ela foi iniciada, e na noite daquele dia, Jennifer foi encontrada dormindo tranquilamente em seu carro num estacionamento em St. John's County, uma cidade a cerca de 60 quilômetros de Fernandina Beach. Ela estava com curativos no rosto e nas mãos, e alegou para a polícia que havia caído de bicicleta. Os detetives descobriram que ela estava morando em seu carro por pelo menos 6 meses. Na sequência, ela foi levada para a delegacia para maiores esclarecimentos. Enquanto isso, novas imagens de câmeras de segurança ajudaram a polícia a traçar uma linha do tempo sobre o desaparecimento de Jolene. Ela foi filmada estacionando seu carro perto de um antigo depósito à 1 da manhã do dia 13 de maio, um domingo. Minutos depois, uma mulher sai do veículo. E para a surpresa de todos, não era Jolene, mas sim Jennifer, que sai do carro sozinha. Os detetives tinham certeza que Jennifer estava envolvida em algo muito maior, mas até conseguirem provas o suficiente para incriminá-la no desaparecimento de Jolene, eles resolveram prendê-la por roubar o carro da mulher. No dia 16 de maio, a polícia se deparou com a primeira revelação bizarra do caso. Ao cadastrarem a identidade de Jennifer Siebert no sistema, eles descobriram que a mulher tinha falecido em um acidente de carro no ano de 1987. Ao coletar suas impressões digitais, foi constatado que Jennifer, na verdade, era uma mulher chamada Kimberly Lee Kessler, dada como desaparecida por sua família no condado de Butler, no estado da Pensilvânia, no início dos anos 2000. Então, como uma pessoa desaparecida se tornaria a principal suspeita no desaparecimento de outra pessoa? E mais, por que ela estava usando uma identidade roubada de uma mulher falecida há mais de 30 anos? Essas perguntas revelariam o passado bizarro de Kimberly Kessler, que eu vou contar agora aqui para vocês. Kimberly Lee Kessler nasceu em 1968 no condado de Butler, no estado da Pensilvânia. Segundo seus irmãos, ela teve uma infância normal e era muito querida por seus pais. Mas na adolescência, começou a mudar o seu comportamento, se tornando cada vez mais retraída e se afastando do convívio social. Essa mudança de personalidade foi tão extrema que a jovem Kimberly deixou de ser uma jovem amigável para se tornar uma pessoa realmente assustadora. Ela passou a ser mais violenta e rebelde. Muitas vezes, os seus pais tiveram que contê-la dentro de casa, pois ela ameaçava os seus irmãos sempre que era contrariada. Ela já tinha tentado tirar a vida dos irmãos menores com um travesseiro e chegou a ir para cima deles com uma arma branca. Na escola, o seu comportamento não era diferente. Durante uma recreação, ela pegou um taco de beisebol e praticamente quebrou todos os dentes de um colega de sala. Durante um curto período de tempo, Kimberly parecia ter voltado ao normal. Isso aconteceu quando ela começou a namorar um jovem chamado Tim Barnes, mas o namoro durou apenas alguns meses. Depois disso, o seu comportamento violento chegou ao seu limite. Ela deu fim no gato da família com a espingarda do seu pai. Quando seu pai a colocou de castigo pelo que fez, ela foi para cima dele com uma arma branca, fazendo cortes superficiais em seu peito. Após isso, a família resolveu levá-la para um psicólogo, na esperança de que talvez isso a ajudasse. Kimberly passou algum tempo tomando medicamentos para controlar os seus impulsos violentos, mas depois de alguns meses, o remédio já não fazia mais efeito. Foi nessa época, quando tinha 19 anos, que uma mulher chamada Jennifer Siebert faleceu em um acidente de carro. Esse acidente havia sido provocado pelo irmão mais velho de Kimberly, Bob Kessler. Ninguém sabe ao certo como, mas ela conseguiu pegar a identidade da mulher e aguardou por um tempo. No início dos anos 90, ela começou a namorar um jovem chamado Timothy Edwards e disse a ele que o seu nome era Miranda McKerner. Os dois foram morar em outro estado e tiveram um filho no ano de 1996. Quando a criança nasceu, Timothy notou algo estranho. A mulher se apresentava para ele como Miranda, mas quando foi registrar o seu filho na certidão de nascimento, colocou o nome de Christina Burks. Quando foi questionada, ela disse que mudou seu nome, pois não queria que os seus pais agressivos a encontrassem. Já para os seus pais, ela disse que mudou de nome para se esconder do seu ex-violento. O relacionamento de Kimberly e Timothy acabou no ano de 1997. Em 1999, o filho de Kimberly foi levado pelo serviço social após denúncias de negligência e maus tratos. Ela tentou entrar na justiça para conseguir novamente a custódia do filho, mas antes da primeira audiência, ela fugiu da cidade. Depois disso, nem o seu marido e nem o seu filho ouviram falar dela novamente. Kimberly acabou voltando para a casa dos pais,
Mas no dia 4 de julho de 2004, ela desapareceu mais uma vez. Durante 14 anos, entre os anos de 2004 e 2018, Kimberly viajou por todo o país e, para sobreviver, fazia pequenos bicos, como cabeleireira, garçonete e às vezes até stripper. Ela passava apenas algumas semanas em cada cidade e usava o seu carro como moradia. Ela também começou a colecionar novas identidades e se tornou um verdadeiro camaleão. Certa vez, ela fez amizade com um homem pelo Facebook. Ele disse que queria conhecê-la pessoalmente e ela dirigiu 2.200 quilômetros da Flórida até o Texas para encontrá-lo. Naquele dia, eles almoçaram e em seguida, Kimberly o pediu em casamento. O homem recusou e ela ficou arrasada. Mais tarde, ele descobriu a mesma foto dela em 7 perfis diferentes e resolveu procurar a polícia depois que Kimberly passou a ameaçá-lo. E novamente, ela mudou de identidade e fugiu. Em outra cidade, ela conheceu um outro homem com quem se casou novamente, mas não demorou muito para que Kimberly mostrasse a sua verdadeira face. E durante uma discussão, ela foi para cima do seu novo marido com uma arma branca e, na sequência, fugiu de novo. O homem, apesar de muito ferido, sobreviveu. Em 2009, Kimberly passou a usar o pseudônimo de Jennifer Siebert, a mulher que faleceu em um acidente de carro provocado pelo seu irmão. Por onde passou, Kimberly colecionou inimigos, principalmente nos locais onde trabalhava. Em 2014, ela fez um curso de cabeleireira em um salão em Jacksonville, na Flórida, usando o nome de Mia Stone. Até 2018, Kimberly já tinha passado por 14 estados, morado em 33 cidades e usado pelo menos 17 nomes diferentes. Ela se tornou uma especialista em roubo de identidade e uma mestra dos disfarces. Conforme mudava de nome, ela também mudava completamente a sua aparência, cortando e pintando o cabelo e até o seu comportamento mudava de acordo com sua nova identidade. Em abril de 2018, Kimberly finalmente chegou a Fernandina Beach, onde procurou emprego no mesmo salão de beleza que Jolene trabalhava. Agora, vamos voltar para o interrogatório de Kimberly, que foi flagrada saindo do carro de Jolene, cujo paradeiro é desconhecido. Durante o seu interrogatório inicial a respeito do desaparecimento de Jolene, Kimberly parecia muito irritada e nervosa, mas descartou ter qualquer envolvimento no desaparecimento da mulher. Ela disse que Jolene estava envolvida com coisas erradas, pois certa vez alegou que viu um saco de entorpecentes na bolsa da mulher. Para os detetives, Kimberly estava tentando mudar o foco das investigações, mas não funcionou. Então, ela foi confrontada com todas as evidências e disse que dessa vez só falaria na presença do seu advogado. Os detetives tinham certeza que Kimberly tinha tirado a vida de Jolene e por esse motivo ela foi mantida sob custódia policial até que se apurasse os fatos. Na sequência, buscas foram realizadas atrás do corpo de Jolene e durante as investigações, os detetives não só descobriram que de fato Kimberly era responsável pelo crime, como também havia planejado tudo com antecedência. Algumas semanas antes do desaparecimento, Kimberly tirou uma foto da agenda de compromisso de Jolene para o mês de abril que estava no salão de beleza. Então, em 30 de abril de 2018, as duas tiveram a primeira discussão. Alguns dias antes do desaparecimento de Jolene, o histórico de busca na internet no celular de Kimberly mostrou que ela fez pesquisas de como dar fim em alguém e esconder o corpo. Ela também pesquisou por Jolene nas redes sociais e salvou várias fotos dela em sua galeria de imagem. No dia 5 de maio, ela foi até uma loja de variedades onde comprou braçadeiras de plástico e perguntou ao balconista se elas eram realmente resistentes. No dia do desaparecimento, Kimberly foi flagrada por câmeras de segurança de um posto de gasolina, onde ela entra na loja de conveniências e pede um táxi. Naquela madrugada, ela vai a outra loja, onde compra sacos de lixo, luvas, uma mini serra elétrica e uma grande garrafa de amônia. Câmeras de vigilância mostram a mulher puxando com dificuldade um grande saco plástico e jogando em uma lixeira perto do salão onde trabalhava. No salão, a polícia encontrou manchas de sangue. Usando luminol, eles também encontraram manchas no balcão, nas paredes, pia do banheiro e na mesa. Os detetives também encontraram essas manchas nas roupas e botas de Kimberly. No entanto, o corpo da mulher não foi achado. No carro de Kimberly, a polícia achou várias identidades falsas, placa de carro de vários estados,
perucas, muitos chips de celular e inúmeros óculos. Porém, a polícia precisava de um corpo para poder acusá-la de um crime mais grave. E mesmo com toda a força policial no caso e até mesmo o FBI, nada foi encontrado. Nesse meio tempo, o juiz disse que ela deveria ficar presa até o julgamento ou poderia responder o processo em liberdade caso pagasse uma fiança de $500 mil. Kimberly, depois de 14 anos sem dar notícias, ligou para os seus pais e implorou para que eles pagassem a sua fiança. Ao telefone, ela parecia confusa e desorientada. Ela disse para sua mãe que vendesse uma moto antiga do seu pai para juntar o dinheiro e falou que estava sendo vítima de uma perseguição por parte de uma organização secreta. Obviamente, os pais de Kimberly não pagaram essa fiança, e nem foi pela questão financeira, mas sim porque eles sabiam que ela realmente era culpada do crime, ainda mais porque a conheciam muito bem. Após 2 semanas do seu encarceramento, ela pediu para que fosse mudada de presídio, alegando que os reptilianos a encontraram e ela corria risco de vida. O diretor do presídio negou o pedido e ela iniciou uma greve de fome que depois de 7 dias ela conseguiu o que queria sendo transferida. Porém, 3 dias depois, ela pediu novamente para ser transferida e desta vez ela foi transferida rápido, mas para um centro de tratamento psiquiátrico. Então, ela fez novamente uma greve de fome. Kimberly passou 56 dias apenas bebendo água e comendo um pedaço de pão por dia. Sob pressão da mídia e dos parentes de Jolene, em 7 de setembro de 2018, o juiz finalmente resolveu indiciá-la pelo crime. A essa altura, as autoridades já tinham colhido inúmeras evidências contra Kimberly, mesmo que o corpo não tivesse sido encontrado. O seu julgamento teve início em novembro de 2021. Diante do juiz, ela alegou novamente que estava sendo vítima de uma organização secreta e proferiu muitos palavrões para os oficiais de justiça. Em determinado momento, ela disse: "Sem corpo, sem crime". O juiz disse que o corpo de Jolene não foi encontrado, mas os detetives mostraram que haviam evidências de DNA o suficiente para provar que Kimberly havia tirado a vida dela. Por fim, em 9 de dezembro de 2021, o júri considerou Kimberly Kessler culpada pelo crime e ela foi condenada à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Atualmente, ela se encontra em uma instituição prisional especializada em detentos com transtornos mentais. Em janeiro de 2022, novas evidências sugeriram que o corpo de Jolene teria sido enterrado em um terreno baldio próximo a uma usina abandonada. Os policiais escavaram toda a região por quase uma semana, mas nada foi encontrado. Apesar de nunca ter sido encontrada, a família de Jolene acredita que a justiça foi feita, e numa declaração à imprensa, sua mãe disse: "Agora ela não vai mais poder mudar de nome, não vai mais estragar a vida de ninguém, e eu torço para que nunca mais ela possa andar sob a luz do sol. Para mim, isso já é o suficiente." Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.